Graça e paz, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Seja conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Senhor nosso Deus, como diz o salmista, nosso prazer, nosso deleite é estar nos teus átrios, é estar na tua casa. E nós também temos prazer na tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é orientação para a nossa vida. Por isso, ó Deus, neste momento em que vamos ler e meditar tua palavra, nós te pedimos, derrama sobre nós o teu Espírito. Abre os nossos corações e as nossas mentes, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender teu recado, para que a tua palavra possa fortalecer a nossa fé, para que nós possamos ser praticantes e testemunhas da verdade que vamos ler. Conduze agora com o teu Espírito, tanto ouvir quanto proclamar de tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu convido vocês para que abram suas Bíblias em Filipenses, o capítulo 4, os versículos 10 a 13. Filipenses, Novo Testamento, capítulo 4, os versículos 10 a 13. São palavras que o apóstolo Paulo escreveu. E ele escreveu assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Estimada igreja, quando Paulo escreve essas palavras para a comunidade dos filipenses, aliás, uma das cartas mais bonitas do Novo Testamento, cheia de amor, de ternura, são as palavras de Paulo nessa carta. Quando Paulo escreve essas palavras aos filipenses, ele está preso. E ele não só está preso, pesa sobre a sua cabeça a sentença de morte. Ele já tinha sido sentenciado à morte. Nesse momento em que ele escreve essa carta, ele está apenas esperando o carrasco abrir a sua cela e levá-lo para a morte. Estava passando necessidades na prisão, provavelmente até fome, frio. Ainda assim, ele declara estar contente. Como isso é possível? Qual era o segredo de Paulo? Preso, com fome, com frio, esperando o dia da sua morte,
E ele diz, no trecho que nós acabamos de ler, que ele está contente. Como Paulo conseguiu fazer isso? Como viver contente em toda e qualquer situação? Como podemos conseguir também nós esse estado de espírito de Paulo? Nós vamos analisar essa declaração dele em 4 pequenas lições. Primeiro, aprender a viver. Veja que ele diz: aprendi a viver contente. A primeira lição que nós podemos tirar é que esse estado de espírito, o contentamento, contente, contentamento, esse estado de espírito não vem por acaso. Ele é resultado de um longo aprendizado. Enquanto a maioria das pessoas aprendem a se tornarem fechadas, desconfiadas, entristecidas, amarguradas com as experiências ruins da vida, o apóstolo Paulo, com estas mesmas experiências ruins, que são comuns a todos nós, ele aprendeu o segredo de viver contente. Paulo considerava cada experiência, boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver. Uma excelente oportunidade para crescer. Uma excelente oportunidade para amadurecer. Paulo tinha razão. As experiências da vida, e muitas vezes exatamente as piores experiências, são as que nos vão tornar homens e mulheres mais fortes, mais maduros, mais capazes. Será que é isso que nos falta? Uma postura de aluno, uma atitude de aluno na vida, que procura aprender também com as situações ruins. Segunda lição: contente. Aprendi a viver contente. Essa é uma palavra que nós usamos, o contente, nós usamos geralmente como sinônimo de alegria. Alegre. Eu estou alegre, eu estou contente, eu estou feliz. Contente é estar contentado, satisfeito. Dando uma olhadinha mais profunda nesse texto bíblico, nós descobrimos que a palavra que aqui na nossa Bíblia é traduzida por contente, mas que Paulo usa no original em grego, no original do Novo Testamento, é autarkes ou autocrates. Dessas duas palavras vieram outros 2 termos em português: autarquia e autocrata. Uma vez eu falei sobre isso aqui. Uma autarquia é um governo autônomo, autonomia. Isso é uma autarquia. Existem, por exemplo, no âmbito federal, órgãos que são ligados ao governo, mas que são autarquias. Eles mandam em si próprios. Uma autarquia é um governo autônomo, autonomia. Autocrata é o soberano absoluto e independente. Esse é o autocrata. Ele tem o governo de si mesmo. Tá bem. O que será que o apóstolo Paulo
estava querendo dizer ao usar essa palavra? Será que ele estava rindo à toa em meio às tempestades? É claro que não. O sofrimento sempre incomoda. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é que é possível, preste bem atenção nisso, é possível conservar a serenidade, o controle da situação, a autonomia, independentemente dos problemas que estamos passando. Quando ele diz, aprendi a viver contente, é como se ele estivesse dizendo, aprendi a manter o controle, autarqués. Aprendi a viver contente, aprendi a manter o controle, aprendi a manter a serenidade. Essa é a segunda lição que a gente encontra nessa declaração de Paulo. Será que nós já aprendemos isso? Manter o controle, manter a serenidade em meio às tempestades. Ou nós somos daqueles que se desesperam enlouquecidamente. Aqui, o manter o controle, manter a serenidade, quer dizer não se desesperar. Terceira lição: em toda e qualquer situação, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu que era possível manter a serenidade e o controle e não se desesperar em todas as situações, as boas e as ruins. Na hora da humilhação ou na hora da exaltação. Na hora da fartura ou na hora da fome. Na hora da abundância ou na hora da escassez. Eu colocaria mais aqui. Aprendi a viver contente, aprendi a manter o controle e a serenidade quando nasce uma criança ou quando eu tenho que sepultar alguém que eu amo. Aprendi a manter o controle e a serenidade quando minha saúde está de vento em popa ou quando eu estou num leito de hospital. Aprendi a manter o controle e a serenidade quando eu sou promovido no meu emprego e também quando eu sou demitido. A maioria de nós, não todos, mas a maioria de nós não sabe administrar nenhuma situação nenhuma. Quando estamos por baixo, xingamos, reclamamos, sofremos, enchemos o nosso coração de amargura, de ódio. Quando estamos por cima, esbanjamos. Quem sabe até humilhamos quem está por baixo. Aliás, muitos de nós não são honrados, porque não teriam o mínimo controle numa situação de fartura e abundância. Isso se aplica a nós. Agora olha só, irmãos. Quarta lição. Primeira lição, aprendi a viver. Postura de aluno. Aprender com todas as situações da vida. Tudo nos ensina alguma coisa. Segundo, a viver contente. Manter o controle e a serenidade em meio às situações, tanto as boas quanto as ruins. Terceiro, todas as situações. Os momentos bons, os momentos ruins, os momentos de
fartura e os momentos de escassez, em todas as situações, manter o controle e a serenidade. Ótimo. Agora a quarta lição. Tudo posso naquele que me fortalece. Com certeza você já ouviu esse versículo inúmeras vezes. As interpretações mais comuns para esse versículo são: tudo posso ter, tudo posso fazer, tudo posso adquirir, tudo posso conquistar, tudo posso prosperar naquele que me fortalece. Mas não é isso que Paulo está falando. O apóstolo Paulo diz que tudo posso administrar. Veja, contente, autarquese, governo próprio, autônomo, autocontrole. Tudo posso administrar naquele que me fortalece. Paulo aprendeu com as situações porque Cristo o fortaleceu. A viver contente, a manter o controle, porque Cristo o fortaleceu. Em toda e qualquer situação, porque Cristo o fortaleceu. Posso manter o controle por causa daquele que me fortalece. Com esse versículo aqui, que é muitas vezes usado como uma fórmula mágica, com esse versículo Paulo não nos ensinou uma nova filosofia ou uma oração forte que forçasse as janelas do céu a se abrirem sobre nós. Ele tão somente estava relatando que chegou à maturidade da fé, que lhe dava o controle da situação, fosse ela qual fosse, porque Jesus o fortaleceu. O cristão, como qualquer ser humano, passa por diversas experiências, da fome à fartura, da humilhação à honra, da escassez à abundância, mas é possível aprender a manter a serenidade e o controle em todas essas situações. No entanto, a plenitude desse aprendizado só é possível para aqueles que buscam força em Jesus. Somente aqueles que estão ligados em Cristo e dispostos a aprender poderão um dia repetir com honestidade as palavras de Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou nesse aprendizado. Peço a Deus que ajude também a você a aprender a viver contente, tanto nos dias bons como nos dias ruins, tanto nos dias de sol como nos dias nublados. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Jesus Cristo.